Você já ouviu falar sobre o Triângulo de Karpman? O Triângulo de Karpman surgiu a partir da observação das pessoas interagindo com outras. Então, foi visto que as pessoas ocupam geralmente três papéis: ou o papel de acusador ou perseguidor, ou de salvador ou de vítima. O perseguidor é aquele que fica mais olhando para a pessoa e dizendo assim: ai, tu não é capaz de fazer nada, por que que tu faz isso? Tu sempre faz tudo errado, não dá para confiar em ti, tu nunca consegue fazer nada. Já a vítima, ela é aquela que fica mais num papel bem vitimista mesmo, como diz o nome. Ela diz: ai, eu não consigo fazer nada, o que que eu posso fazer? Não é culpa minha, a culpa é dos outros. Então ela sempre olha para fora, ela se põe num papel de vítima, ela se sente assim porque sempre alguém fez alguma coisa contra ela, alguém fez alguma coisa errada e alguém está acusando ela. Já o salvador, então, como o próprio nome diz, é aquele que vem ao resgate da vítima. Ah, não se preocupa, eu estou aqui, eu posso te ajudar a resolver, conta comigo, não precisa se estressar, eu faço as coisas por ti, pode deixar. Você se identificou com algum desses papéis? E qual que vocês acham que seria o certo de ocupar? Se você disse Salvador, errou. Na verdade, todos esses papéis, eles implicam alguma questão de estar fugindo de si mesmo. Então, por exemplo, se eu acuso a pessoa, se eu estou sempre criticando, sempre julgando, significa que eu não estou também assumindo a minha questão de que forma eu posso contribuir, né? Por que que eu tenho sempre que estar acusando a pessoa, deixando alguém se sentir tão mal, né? Eu não estou olhando para mim. De que forma, então, eu posso contribuir, em vez de só criticar? Se eu estou sendo a vítima, eu já fico naquela posição de passividade da vida. Não, eu não sei fazer mesmo, alguém tem que vir aqui me ajudar, eu não sou capaz, eu não vou assumir nenhuma responsabilidade, porque se eu decido, aí eu ajo conforme a minha decisão, eu sou responsável pelo que eu fiz. E a vítima, ela não quer se responsabilizar. E o salvador, então? Por que que é errado a gente ser salvador? Eu omiti algumas informações de vocês, mas aqui agora eu vou revelar quais são. O salvador, ele acaba que ele precisa da vítima, ele precisa da existência da vítima para que ele possa ser reconhecido como tal. Ou seja, não é que ele esteja salvando alguém, ele está querendo ser visto como o bonzinho, a pessoa que abandona tudo para fazer pelos outros. É aquela coisa bem egóica. Então, ele não está fazendo por alguém, ele está fazendo por si mesmo, assim como todos os outros dois papéis. São posições bem egóicas. O Salvador, inclusive, muitas vezes, ele tenta salvar pessoas que às vezes nem chegam a pedir para ele. Porque quando ele começa a salvar pessoas que sequer pediram para ele, é mais uma desculpa para ele não focar na sua própria vida, nem nos seus próprios problemas. E todas essas posições do triângulo podem também intercalar. Eu posso ser vítima numa situação com uma pessoa e perseguidora numa outra situação com uma outra pessoa, e até mesmo salvadora. É uma dinâmica nesse triângulo que existe que eu não estou exatamente numa única posição o tempo inteiro. E todas essas posições existem porque falta amadurecimento da nossa personalidade. Se a gente realmente olha para fora no intuito de servir sem esperar nada em troca. Então, como sair desse triângulo? A vítima, ela pode assumir uma função de criadora. Em vez dela ficar olhando para o problema, ela deve ser orientada a focar na solução, a pensar sobre isso, a tomar uma decisão, se responsabilizar por ela e agir, independente da opinião dos outros. Ela é estimulada a agir, pensar, tomar decisões e se responsabilizar por isso. Já o perseguidor, ele se torna o desafiante. Ou seja, a vítima deve olhar para ele e se sentir desafiada a fazer isso, a tomar uma decisão, a pensar, em focar em solução, em agir e se responsabilizar por isso. Aquela situação ou aquela pessoa, em vez de ser um algoz para ela, torna-se um desafio a ser superado. Já o Salvador se torna mais uma figura de treinador. Ele vai estar ao lado da vítima, mas não vai fazer por ela. Ele vai dizer para ela que ela é capaz. Ele vai fazer perguntas que estimulem ela a pensar. Ele vai fazer perguntas que estimulem ela a realmente achar uma solução. Ele vai falar palavras para ela, ele vai dar apoio para ela para que ela possa agir sozinha. Ele pode estar apoiando, mas ele não vai fazer por ela. Ele vai eliminar esse vínculo de codependência. Um salvador só existe quando existe uma vítima. Assim como uma vítima precisa de um perseguidor para existir também. E o perseguidor precisa ter uma vítima para que ele possa ser o algoz dela. Ou seja, são relações completamente codependentes.
Tá certo que quando a gente encara o nosso caminho para o amadurecimento da personalidade, nosso amadurecimento emocional, a gente sim precisa olhar primeiro para nós, né? A gente precisa ter essa visão egóica, porque na verdade a gente precisa se redescobrir, redescobrir a nossa essência. Muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é ou muda coisas internamente para poder caber nos espaços que a gente quer ocupar, para poder ser aceito pelas pessoas que a gente quer que nos aceitem. Então, geralmente esse caminho para o amadurecimento, ele tem primeiro, claro, esse passo de olhar para dentro de si. É uma coisa inicialmente mais egóica. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se resgatar dentro de nós mesmos. Então, essas dinâmicas mais imaturas de vítima, perseguidor e salvador, elas fazem parte ali da nossa existência, fazem parte do nosso dia a dia, ainda que a gente não saiba, porque a gente não tem consciência sobre isso, a gente não tem o conhecimento sobre isso. Mas depois que a gente começa a se conhecer melhor, que a gente começa a resgatar a nossa essência, que a gente já começa a se respeitar, a gente tem autocompaixão, a gente tem amor próprio, aí o caminho do amadurecimento, ele passa a ser um caminho para fora. De que forma eu posso realmente colaborar com as pessoas, mas não num papel de salvador. De que forma eu posso colaborar, como o meu trabalho pode servir à sociedade, como eu posso servir dentro de casa, a minha família. É um caminho de amar e servir, sem esperar nada em troca. Ao contrário do Salvador, que ele queria sempre salvar uma vítima para que as pessoas vissem como ele é especial e perfeito. Então, esse nosso amadurecimento, ele vai passar por isso, por um olhar egóico e depois esse olhar para fora. Amar e servir, sempre sem esperar nada em troca. E se você achou interessante o assunto desse vídeo, já curte, comenta e compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando também saber de tudo isso aqui. Obrigada.